podemos dizer que ele é um divisor de águas, sim. Ele era hiper exigente com ele mesmo, né? Ele descobriu cartas. Mas o primo esfaqueou. Foi uma facada? Quantas facadas foram? José Ferraz de Almeida Júnior nasceu em uma família humilde no dia 8 de maio de 1850, em Itu. Sua cidade natal foi também onde cresceu. Trabalhou como sineiro na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, onde arriscou seus primeiros traços. Aos 19 anos, pintou o quadro do apóstolo São Paulo, que se encontra na matriz até hoje. Quando criança, o Almeida Júnior, isso é relato, né? O Almeida Júnior ele desenhava na parede da igreja. Até o próprio Padre Miguel colocava ele para correr várias vezes, porque ele ficava desenhando no muro da igreja. Seu talento, descoberto ainda na infância, fez com que pessoas o ajudassem financeiramente a embarcar para o Rio de Janeiro, incluindo seu primeiro incentivador, o Padre Miguel Correia Pacheco. Esse rateio que o padre fez, realmente foi feito mesmo, né? Porém, né, a mãe dele, que era pobre, também fazia junto. Então não foi assim, só o padre foi e pediu para todo mundo pagar. É lógico que muita gente rica, só gente rica frequentava a igreja. Então ele conseguiu muito dinheiro dali, mas a mãe é que junta esse dinheiro também, ela faz um rateio separadamente, né? E assim consegue que ele vá estudar no Rio de Janeiro. Matriculado na Academia Imperial de Belas Artes em 1869, teve aulas de pintura com Victor Meirelles e de desenho com Jules Chevreul. A formação acadêmica, ela é uma formação muito rígida, em termos de técnica de pintura, ela é muito rígida. Então o pintor ele fica muito preso a modelos, a padrões. No caso da Academia Imperial de Belas Artes do Brasil, que era, né, ela foi criada por mestres franceses no modelo da Escola de Paris, elas eram regras duras, firmes nesse sentido. Então era assim, era um acadêmico com padrão do belo ideal, do perfeito. No Rio de Janeiro ele estudou muito desenho lá. Ele estudou muito, né, com professores franceses que dão importância, né? Na França tem frases lá do tipo, se você desenha, você pode tudo. Eles dão um enfoque muito grande para o desenho. Com o curso concluído, Almeida Júnior teve a oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudos na França, mas opta por voltar a Itu e abrir seu próprio ateliê, dando aulas e pintando retratos. Apenas em 1876, Dom Pedro II, impressionado com seu talento, o envia para a Escola Nacional Superior de Belas Artes em Paris. Então ele vai para Paris com uma bolsa do imperador. É importante reforçar, né, que não é uma bolsa que foi presente da academia, ele vai com uma bolsa pessoal, o imperador dá essa bolsa pessoal para ele, né, do próprio bolso, vamos dizer assim. Quando ele foi para a França, ele achou que ia chegar pintando lá. Eu estudei bastante desenho, também fiz pintura lá, mas estudei muito desenho lá, agora já sei de tudo, né? Então ele chegou lá do tipo, viu que ele não pintar? O professor dele chegou para ele e falou assim, nossa, vai desenhar? Mas de novo, ele falou, ele estudou mais 3 anos de desenho. Então ele fica muito tempo desenhando. Ele teve a oportunidade de conhecer as belas artes, né? Porque assim, ele desenhava bem. O padre, quando viu ele lá desenhando na calçada, e as beatas vinham lavar, porque, poxa, esse moleque rabiscando essas calçadas, viu que ele tinha um dom natural para o desenho, para a pintura. E ele teve a sorte de ser apadrinhado, né? Ter conhecido a cultura, ter viajado, fazer parte da corte, né? Imagina, a Princesa Isabel vem te dar uma carta, né? Dizendo, olha, você está qualificado, você tem todas as condições para estar de igualdade com os grandes nomes da pintura. E segundo, né, testemunho da época, diz que ele era uma pessoa que ficava muito na escola, passava fios de horas estudando. Dá para perceber, né, ou comparar ele com grandes atletas hoje em dia, né? Você vê a história, né, de pessoas como Michael Jordan no basquete, o Pelé no futebol,
essas pessoas não foram boas à toa, né? Elas, quando não estavam treinando, né, elas estavam jogando basquete ou jogando futebol. Eram pessoas que viviam mais, né, o seu esporte, né? O Almeida Júnior é muito parecido com isso, né? Com essa atitude. Ele, quando não estava estudando arte, ele estava pintando, né? Quando não estava pintando, ele estava estudando arte, né? De volta ao Rio de Janeiro em 1882, realiza sua exposição na Academia Imperial de Belas Artes. Em 1883, abre seu ateliê em São Paulo, contribuindo para a formação de novas gerações de artistas, tendo sido Pedro Alexandrino o mais bem-sucedido entre eles. Em 1884, recebe o prêmio concedido pelo governo imperial, a Ordem da Rosa. E teve um tempo que ele se dedicou a conseguir trabalho com isso, né? Pintou muitos retratos para conseguir dinheiro, né? Mas quando ele conseguiu a importância do seu trabalho, a fama e o dinheiro, ele resolveu não querer mais, né? Porque ele viu que ele podia se autopatrocinar. E durante o período em que ele esteve na academia, ele pinta o Derrubador Brasileiro, que já é uma pintura que evoca essa temática, então eu acredito que essa temática estava nele. E que sempre quis pintar só as coisas que passavam na sua mente. São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todas essas cidades passavam, as obras dele estão espalhadas por todas essas cidades. Mas ele quis voltar. Então eu acho que, sem querer, a gente carrega, né? A gente carrega muito do que a gente teve de pequeno. É aquilo que dizem, a gente se forma na primeira infância, né? Em sua carreira, a decisão de pintar a vida do caipira e clarear a paleta não o fez abandonar o rigor acadêmico com o desenho e anatomia. Ele é uma pessoa que se desponta, né, pelo excesso do estudo que ele fazia. Ele era hiper exigente com ele mesmo, né? Ele é uma pessoa que observava demais, né? O maior trabalho do artista é a observação. Ele observava demais, né, tudo em sua volta, os mínimos detalhes. Ele procurava trazer a vida, né, para dentro da tela. Né? Ele não queria apenas passar uma ideia, né? Ele queria vender uma ideia de vida ali dentro. Ele fazia, antes de terminar sua obra, ele fazia 3, 4, 5 trabalhos em menor escala, pronto, né? E que era apenas um estudo da obra oficial depois. E isso era produzido antes com esboço no papel, depois era esboçado de novo isso com lápis na tela, depois ele colocava luz e sombra de forma colorida, né? Então ele demonstra ter um estudo, uma técnica muito apurada com o lápis. Bem-sucedido, o pintor retorna às suas raízes através da pintura. Na tela, um povo em situações cotidianas, cenas da região do interior paulistano, chamado de temática regionalista. Alguns pintores, né, o Lermite e alguns outros até, que influenciaram provavelmente a obra do Almeida Júnior, porque já faziam pinturas parecidas, né, com uma temática parecida. Contudo, o pintor é considerado o precursor desta temática no Brasil, mostrando através de suas obras a vida simples do caipira. Podemos dizer que ele é um divisor de águas, sim, né? Principalmente com relação à parte temática e técnica. O Almeida Júnior, ele era o caipira, né? Ele não fez algo pensando nos outros, ele fez algo pensando nele, né? Ele quis retratar pessoas com quem ele viveu a vida toda, pessoas que para ele realmente eram importantes, né? O caipira fica no fumo, e os seus irmãos, né, minha Chica, irmão Manuel e Antônio, ele era de uma família que residiu na Fazenda Pedra Azul, em Itu. Ele conhece a pessoa, ele vai até a fazenda, ele conhece a fazenda, ele pinta exatamente do jeito que é. Então você vê, por exemplo, em várias das obras, a amolação interrompida, ele tá lá amolando as suas ferramentas, aí passa alguém, fulano, tudo bem? O hiperrealismo é uma das características marcantes nas pinturas de Almeida Júnior. A perfeição de detalhes chama a atenção em sua maneira de pintar. Se a gente for olhar para os retratos, você vai ver assim, um fundo liso, mais escuro, um jogo de marrom muito mais forte. No caso das pinturas regionalistas, ele trabalha com mais claridade, é como se ele saísse para fora do ateliê.
impressionistas de fato pintavam do lado de fora, levavam a tela para lá e pintavam. O Almeida Júnior, os acadêmicos, eles não faziam isso. Ele ia para lá e fazia vários esboços, desenhos do lado de fora e pintava depois no seu ateliê. Outro aspecto notável em suas telas é a paleta de cores claras usadas nas pinturas de temática regionalista. Essa técnica chama a atenção e se diferencia da forma com que ele pinta os retratos. Você não precisa conhecer tanto de arte para você trabalhar com contraste, né? Então, quando você traz muito as coisas à luz, você indica que você tem uma sede e você tem uma capacidade de desempenhar uma obra mais minuciosa, né? Então, quando ele coloca mais luz no seu trabalho, né, do ponto de vista artístico, ele só está mostrando a capacidade que ele tinha intelectual de trabalhar com arte. Se você olhar, por exemplo, vamos pegar um retrato mais recente, que é o retrato do Prudente de Moraes. Você olha para os tons, então são tons de marrom escuro, preto, ele trabalha com um tom de sépia, que na verdade assim, quando você olha para a tinta parece um preto, mas na hora de fazer a mistura ele é um marrom. E lá no Caipira Picando Fumo ou até na Molação Interrompida, você vê tons, um tom de base que lembra um pouco mais uma cor de areia, por exemplo. Você tem mais branco, você tem mais azul, não são cores tão sóbrias. Todavia, a nova fase do artista traz também muitas críticas. Até hoje, alguns estudiosos tentam interpretar o porquê da paleta de cores tão claras. O artista morreu, ele não deixou nada escrito sobre os seus pensamentos. Por exemplo, como se sabe muitas coisas de todos os artistas? Aí o cidadão 200 anos depois, 100, 500, ele fala, não, eu vou tomar uma taça de champanhe, entendeu? E vou escrever aqui, não, ele só pode ter pintado daquela cor porque ele estava pensando isso ou acreditando naquilo. Alguns dizem que ele procurava expressar o sol brasileiro, a luz brasileira, né? E é muito mais relacionado, assim, a tentar dar a realidade mesmo, assim como ele tenta entrar no personagem, ele vai lá, ele olha pro personagem, ele deixa aquele personagem mais próximo do que ele é realmente. Então, como ele está vestido, se ele está com o pé descalço, a unha está suja, enfim, ele procura todo esse detalhe. Eu acho que a ideia de usar mais luz, de trabalhar com algo que lembre um pouco mais a luz natural, né, é muito mais relacionado a essa busca por retratar aquilo que ele vê e deixar aquilo mais próximo, né, do que é a realidade daquele momento, daquele lugar, daquela pessoa que ele está procurando retratar. Mas a vida de Almeida Júnior não se resume apenas à carreira artística. Ele mantinha um relacionamento com Rita de Paula Ibarra, com quem teve um filho, Mário Ibarra de Almeida, nascido em 1893. Nunca foram legalmente casados, mas ele a tinha como esposa. Ao mesmo tempo, teve um relacionamento de anos com Maria Laura Gurgel, esposa de seu primo José de Almeida Sampaio. Alguns afirmam que Maria Laura e Almeida Júnior foram namorados de infância, mas essa possibilidade não se torna possível diante das datas de seus nascimentos. Ele nasceu em 1850 e ela em 1871. Assim, quando o pintor partiu para a França, em 1876, a moça tinha apenas 5 anos. Já com 12 anos ela já era prometida para Juca Sampaio. O século XIX é marcado pela tradição do casamento arranjado entre famílias, e é através de cartas que Maria Laura descreve a infelicidade no matrimônio realizado pelo seu avô, entre ela aos 14 anos, e seu primo José de Almeida Sampaio, na época com 24. Pelo que conta as cartas, o Juca, ele não tratava assim sua esposa como deveria, né? Ele não tinha um sentimento por ela de amor, né? Era só um sentimento mais de posse, né? E assim, gastava o seu dinheiro com bebidas, em jogos. Ele era uma pessoa meio boêmia, né? Ele saía na noite, né? Tinha muitas mulheres. O Almeida Júnior ainda era um pouco mais reservado, né? Para esse tipo de comportamento social da época. Maria Laura pôde ver um amigo que ela precisava ali
um amor. E ele tinha realmente um sentimento muito grande pela prima dele, né? Diva Pereira Mendes, neta de Maria Laura, diz que o romance entre sua avó e o artista se iniciou logo quando ele voltou da França, em 1882, e passou a frequentar a casa dos Sampaios. Porém, as cartas que constam no processo crime são datadas a partir de 1892. Estava ali numa época em que as pessoas eram criticadas, eram julgadas, porque se de repente usasse um decote um pouco mais fundo, a mulher já era criticada. A viúva, então, não podia conviver em meio às outras mulheres da sociedade, né? Vivia meio reclusa. Na época não podia existir o divórcio, né? Ele até propõe, né, deles mudarem para a França para eles poderem ficar juntos, né? Diva relata também que o plano de sua avó era seguir para Paris com Almeida Júnior e seus 2 filhos mais novos, que, de acordo com as cartas trocadas entre eles, eram do casal. Para isso, ela colocou a filha mais velha, Zilda, em um colégio interno e deixou o segundo filho, Renato, sob custódia dos Sampaios. O primo até sabe dessa história, deles ir embora para a França, né? São outras coisas que levam, né, a questão do crime passional. As cartas trocadas entre os amantes não falavam apenas do amor que um sentia pelo outro. Era o meio que Maria Laura encontrou para desabafar a tristeza de viver ao lado de José Sampaio. E por diversas vezes expressava o ódio que sentia por ele. O Almeida Júnior era muito amigo da família, se dava assim muito bem. Então era muito comum, o Almeida Júnior tinha as instalações dele em São Paulo, então era muito comum quando o primo precisava resolver algumas coisas de negócios em São Paulo, ficar hospedado na casa, né? Mesmo sem o Almeida Júnior estar presente. Ele descobriu cartas, já sabia desses meninos que haviam na cidade e reconheceu a caligrafia que era da sua esposa. Numa das cartas ela fala que a nossa filha já está com 6 anos. Então uma das filhas é dele e não do marido, quer dizer, isso é o que ela dá a entender. Segundo o processo crime, José Sampaio envia um telegrama marcando o encontro com sua família em Piracicaba. A esposa, a irmã e os filhos chegam, acompanhados por Almeida Júnior. Então ele já foi decidido a pegar a filha dele mais velha, a Zilda, que estava num internato em Jundiaí. Ele pega o primeiro trem, né, desembarca em Jundiaí, pega a filha e já sai para Piracicaba. Então, ele chegando em Piracicaba, ele já vai tratar do divórcio. Ele vai no escritório do Prudente de Moraes para tratar desse divórcio. Quando o Juca se depara com a família dele, chegando de coche da estação de Piracicaba, acompanhado por Almeida Júnior, então aquilo já fervilhou. Então ele, sabe, aquela confusão toda no meio da praça e ele dá a punhalada e aquela correria toda. Quando ele está ali morrendo, ele diz que homem ingrato, estou morto. José é preso na mesma hora, mas em seu processo utiliza as cartas a seu favor e passa de culpado a vítima, permanecendo apenas poucos dias na cadeia. E depois ele é absolvido, né? É uma cultura da época. Ele é absolvido porque a defesa da honra era considerado motivo para assassinar. Tanto Itu quanto Piracicaba, né, onde ele foi assassinado, eram cidades pequenas. E a família do assassino, né, do Almeida Sampaio, era uma família muito influente. Então eles fazem todo o possível para que não se fale mais sobre o assunto. Foi um assunto que foi proibido de ser tocado entre as famílias. A sociedade lituana resolveu colocar um problema enorme em cima daquilo, né? Acabou atingindo o grande artista, abafando um pouco o nome do grande artista. Isso foi muito sério na época, né? Tanto que os dois não são enterrados aqui em Itu. Os fatos não apenas matam Almeida Júnior, também ofuscam sua brilhante carreira artística. Maria Laura e sua cunhada, que supostamente era cúmplice do romance, são mandadas para morar em uma fazenda nas imediações de Indaiatuba.
Essa discussão toda em torno do assassinato dele, em torno do crime passional, enfim, obscureceu essa verdadeira importância. Então, durante muito tempo, ele ficou sendo sempre lembrado pelo assassinato, pela história do adultério. Mas é bem aquela coisa de repente, nossa, mas ele morreu em Piracicaba. Mas o primo esfaqueou. Foi uma facada? Quantas facadas foram? Entendeu? A primeira coisa que as pessoas perguntam é sobre isso. Mas como é que foi? Ele era amante dela mesmo? A filha era dele? Quantos filhos? Quanto tempo? Quem que, sabe? Então, assim, era um interesse muito maior em relação ao caso do que com a própria pintura. Falar de Almeida Júnior aqui não é falar primeiramente do artista. Entendeu? Falar do Almeida Júnior aqui é tocar num assunto que as pessoas não querem. Falar de relacionamento emocional, né? Falar de relacionamento conjugal, entrar nos valores de separação, né? Pode alguém gostar de uma pessoa casada, separar ou não? Rudolf Falb previu 2 anos antes que naquele dia, 13 de novembro de 1899, um cometa se chocaria com a Terra e seria o fim do mundo. A premonição não foi bem sucedida, mas foi o fim para Almeida Júnior. O pintor deixou para o Brasil um reconhecimento mundial. Nós temos a nossa Bienal de São Paulo, que é uma das maiores, né, está entre as maiores do mundo, né? E o Almeida Júnior contribuiu bastante, sim, né, para essa abertura. Só que ele demorou um pouco, durante o período em que ele estava produzindo, embora ele tivesse sendo elogiado pela crítica, ele só foi ser entendido realmente a partir do modernismo. Artisticamente falando, né, ele tem uma importância absurda no nosso país, né? Mais do que as pessoas imaginam até, né? Ele falava dos seus sentimentos, né? Pessoas não gastavam tempo, nem muito menos dinheiro, né, para falar dos seus sentimentos, né? Então a arte moderna, que existe só depois do século XX, ela vem com essa proposta, mas ele já fazia isso, né? Em sua homenagem, o Dia do Artista Plástico é comemorado no dia 8 de maio, dia de seu aniversário. Porém, para muitos, se não fosse os fatos que levaram à sua morte, seu legado poderia ser bem maior. E a importância dele, o nome dele é tão grande que mesmo debaixo de todo esse preconceito que o nome dele foi arrastado junto, ele ainda, né, é considerado o patrono das artes plásticas do Brasil, né? Ainda temos uma estátua aqui em Itu para falar a respeito dele, né? Temos a Pinacoteca lá com, né, praticamente a Pinacoteca é feita por ele, né? Tem mais de 50 obras lá, né? Existe aqui na cidade algumas comemorações, né? Na semana do Almeida Júnior, na semana do aniversário dele, que é em maio. Então, assim, é esquecido, mas ao mesmo tempo é pincelado, vamos dizer assim, é bem literalmente, sabe aquela coisa? Uma leve pincelada da história, enfim, mas não há um aprofundamento. As obras dele são maiores do que a história dele, com certeza. Mas a história dele foi quem constituiu todas essas obras. Depois que ele morre, é engraçado que todo mundo tem mais fama, né, depois da sua morte, né? O Almeida Júnior teve a sua fama, mas eu acredito que ele deveria ter tido uma fama maior, ele poderia ter conquistado uma fama maior, né, não só pelas suas obras, mas pelo seu comportamento humano, né? Porque todo mundo enfocou, né, no final da sua vida, né, o crime passional que houve, né, e colocaram aquilo ali, uma lupa enorme em cima daquela situação, e acabou, né, infelizmente, agredindo a pessoa Almeida Júnior. Quando a gente estuda a história do Leonardo da Vinci, você acaba descobrindo problemas, né? Eu já li matérias, né, de que ele tinha problemas com relacionamento sexual com homens, com crianças e uma série de coisas. Foi preso, quase foi morto por isso uma vez. A gente sabe de Caravaggio, né, de Michelangelo, né, que tinha sérios problemas sociais. Só que ninguém vai querer analisar uma pintura, né, uma escultura deles, pelo que eles foram na vida, né? Almeida Júnior se enquadra entre os grandes nomes da pintura e suas obras atravessam o tempo. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet,
while shepherds watch our keeping. This is Christ the King.